Vamos, neste momento, ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Carlos Torres. Pedimos a todos que estejam com seus ouvidos atentos e os corações abertos para receber aquilo que Deus já tem preparado para nós através do seu servo. Pastor Carlos Torres. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo quanto o Senhor já tem nos proporcionado nesta noite. Convido os amados irmãos, sentado mesmo onde você está, para estar abrindo a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Jonas fica depois de Obadias e antes de Miqueias. Jonas capítulo 2. Nós estaremos lendo o verso de número 9 e o versículo de número 10. Enquanto os amados irmãos estão procurando, quero externar aqui, irmãos, minha alegria e gratidão por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui adorando ao Senhor e com a missão de trazer uma palavra de esperança e de fé nesta noite. Também quero agradecer a confiabilidade do nosso pastor André Barbosa, por ele me permitir estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra. Quero dizer que eu sou muito grato a Deus e também ao nosso pastor André por tudo que ele tem feito, por mim, por minha família. Eu quero pedir à igreja que esteja em oração, para que o Senhor nesta noite, Ele venha, através do seu Espírito Santo e através da sua palavra, está falando aos nossos corações nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículos 9 e o versículo 10 nos diz assim: Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, palavra do Senhor, no livro que nós lemos, é uma palavra bastante conhecida, quando fala da história e da experiência que Jonas teve durante a sua missão até a cidade de Nínive para cumprir a determinação do Senhor a fim de apregoar contra aquela cidade o juízo ou o arrependimento. Nós sabemos que esta mensagem nos mostra que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos planos, e que Deus, Ele nunca desiste dos seus escolhidos. Será que você poderia repetir comigo essa frase? Diga assim: Deus nunca desiste dos seus escolhidos. O livro de Jonas, ele é um livro profético que está na categoria de profetas menores, não por causa da sua relevância, mas por causa da sua proporção, pois o livro de Jonas, ele contém apenas 4 capítulos, que nós podemos resumir esses capítulos entre o comissionamento de Jonas, a fuga de Jonas, o arrependimento e o cumprimento do propósito que foi a pregação em Nínive.
Nós sabemos, irmãos, que Jonas, ele era um profeta, e o seu nome significa pomba. Jonas, ele era filho de profeta, o nome do seu pai chamava-se Amitai, e ambos moravam ou eram naturais de uma terra chamada Gate-Efer, que ficava na região da Galileia. Este profeta que nós conhecemos, o profeta Jonas, ele profetizou durante o período do reinado de Jeroboão II, que foi um dos reis mais poderosos e mais prósperos de Israel, o 13º rei de Israel, que reinou no período do século 7, mais ou menos, antes de Cristo. A Bíblia nos mostra que Jonas, ele era profeta naquela época, e ele, de uma terra pouco mencionada na Bíblia, ou até mesmo mencionada apenas uma vez, no livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis. Eu creio que você está com a sua Bíblia aberta para acompanhar, no capítulo de número 14, e o versículo de número 25, está escrito, ele, fazendo menção ao rei Jeroboão II, restaurou os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, que havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Jonas, ele foi um profeta que Deus levantou em Israel, e ele tinha uma missão de advertir o povo através da idolatria, que era uma realidade nos termos de Israel, tanto quanto a injustiça. Porém, a missão mais importante de Jonas foi a sua ida até a cidade de Nínive para pregar contra a capital da Síria e advertir os habitantes de Nínive acerca do julgamento que viria se caso eles não se arrependessem. Jonas, todos nós sabemos que inicialmente até tentou fugir do propósito, da vontade absoluta de Deus, mas foi engolido por um grande peixe, que enfim foi levado para Nínive, aonde ali ele apregoou aquela cidade. A Bíblia diz que eles se converteram através da pregação de Jonas. Nós podemos, irmãos, dividir essa história dos 4 capítulos de Jonas em pelo menos 3 fases. A primeira fase foi a fase da fuga. A segunda fase, a fase do arrependimento. E a terceira fase, o cumprimento do propósito de Deus, o reconhecimento do seu chamado, o exercício da sua missão, o reconhecimento da sua identidade perante o Senhor e, é claro, o chamado que Deus ele tinha para realizar na vida de Jonas. Nós sabemos que esse período da fuga, no capítulo 1, você vai observar que Deus, ele fala com Jonas. A Bíblia diz que Deus falou com Jonas e veio a Jonas até ele, né, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa expressão era muito comum no Antigo Testamento, era a maneira que Deus ele falava com os seus servos, profetas. Deus tinha muitas maneiras de falar no Antigo Testamento. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 1, quando diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas vezes e muitas maneiras aos pais através dos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus tinha muitas maneiras de falar no Antigo Testamento, né? Isso mostra
que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamentos. Deus, ele tem prazer em falar e também de ser ouvido. Isso é uma relação que o filho tem com o pai. O nosso Deus, ele tem olhos e ele vê. Ele tem boca e ele fala. Ele é um Deus vivo, presente e que se relaciona com aqueles que buscam ter uma sensibilidade, uma afinidade com esse Deus de relacionamento. Você pode observar, por exemplo, ainda no livro de Gênesis, quando no capítulo de número 3, do versículo 9 ao versículo de número, do versículo 9 ao versículo de número 11, quando a Bíblia diz que Deus, ele se relacionava com Adão todos os dias. Deus falava com Adão, e a Bíblia diz que no dia que Adão, ele transgride a ordem de Deus, porque o pecado é a transgressão dos princípios, das ordens de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele se apresenta no Éden e ele fala com Adão. Ele pergunta: Adão, aonde estás? Deus sabia exatamente aonde Adão estava, porém Deus queria que Adão se achasse diante daquela situação que ele estava enfrentando. A Bíblia diz que Adão, ele ouve a voz do Senhor e ele se esconde da presença do Senhor. E quando Deus se apresenta até Adão, a Bíblia diz que Adão, ele disse ao Senhor que, ouvindo a voz de Deus, ele se escondeu da presença do Senhor. Deus é o Deus que fala. Você pode observar, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 3, e o versículo de número 25, quando a Bíblia diz que todos estavam para ser batizados, e a Bíblia diz que todos estavam na fila para ser batizado, e no momento em que Jesus orou, a Bíblia diz que 3 coisas aconteceram ali. Jesus estava sendo batizado, e a Bíblia diz que orando ele, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque quem ora, 3 coisas acontecem: o céu se abre, o Espírito Santo se revela e tem resposta de Deus para a oração daqueles que oram nesta noite. Então Deus fala com Jonas, e a Bíblia diz que Deus, ele dá uma ordenança para Jonas, que ele se levantasse de Gat-Efé, na região da Galileia, e ele fosse para a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, para clamar contra ela, porque a sua malícia, ela subiu às narinas de Deus, ela subiu até a presença do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Nínive era uma cidade que foi construída ainda na época de Nimrod, e se tornou uma cidade muito importante e conhecida como a grande cidade, que ficava como a capital daquela nação, a Síria. A Síria era uma das nações mais cruéis daquela época, conhecida pela sua malícia, pela sua crueldade. Você pode acompanhar alguns pecados da Síria, especificamente de Nínive, no livro de Naum, no capítulo 1, versículo 1, fala que eles tramaram contra o Senhor. No capítulo 2 de Naum, versículo 12, Naum denuncia que aquela cidade era uma cidade que vivia em uma grande crueldade de guerra, e a prostituição e a bruxaria era proeminente naquela cidade. Nínive era conhecida como a capital de uma nação cruel. Haviam reis como, por exemplo, Senaqueribe, que eles eram conhecidos como grandes homens que tinham um coração cruel. Senaqueribe, de acordo com a história,
ele tinha a prática de esfolar os seus inimigos vivos ainda. E a prática de esfolar um homem vivo é arrancar a pele daquele homem ainda estando vivo e pendurar aquela pele daqueles homens nos muros de Nínive, a fim de aterrorizar os seus inimigos. Senaqueribe, por exemplo, ele tinha a prática de arrancar a cabeça dos reis vassalos e pendurar nos pescoços dos seus oficiais e fazer com que eles andassem pelas ruas de Nínive, trazendo terror às outras nações. Era uma nação cruel, e a missão que Deus ele deu a Jonas era uma missão, irmãos, difícil, porque Jonas ele profetizava nos termos de Israel. Jonas ele tinha uma mensagem contundente para a nação, porém sair da Galileia, de Gat-Efé, e ir para Nínive era uma missão muito árdua para Jonas, porque aquela nação era uma nação muito cruel, era uma nação que para muitos talvez estava fora de cogitação um profeta, um homem de Deus, pregoar naquela cidade que era o centro de uma nação pagã. Nós observamos, irmãos, que Jonas teve pelo menos 3 desculpas para não obedecer a ordem de Deus e não ir até Nínive, né? A primeira desculpa que nós podemos aqui mencionar é que surge no decorrer da história uma cogitação, podemos assim dizer, de alguns estudiosos que dizem que o pai de Jonas, ele teria sido morto pelos assírios. Então, a primeira desculpa de Jonas seria um problema pessoal. Jonas não ia para Nínive, talvez, porque ele tinha um problema pessoal contra aquela cidade, né? Porque tem muitos problemas pessoais que vêm para nos travar e tentar nos impedir de cumprir o nosso chamado diante de Deus. Então, eu quero desde já dizer para você nessa noite: não deixe com que os problemas pessoais impeçam de Deus trabalhar e de que você venha cumprir o seu chamado e os seus propósitos diante de Deus. A segunda desculpa de Jonas seria justamente a busca por um caminho mais fácil, né? Porque Tarsis ficava, né, mais próximo de Gat-Efé, e era um lugar que trazia um conforto melhor para Jonas, porque se tornava de um lugar onde havia um comércio muito forte já naquela época, e havia uma facilidade para Jonas de chegar até Tarsis, e ele então escolheu os seus próprios caminhos. O grande problema é justamente esse, é quando nós nos iludimos com caminhos mais próximos e tentamos querer ajudar a Deus criando atalhos, criando lugares mais próximos, caminhos mais fáceis. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14 e o versículo 12, que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final é um caminho de morte. Então o caminho mais fácil que Jonas escolheu foi o caminho para Tarsis, e ele percorre 80 quilômetros para chegar a Jope, e ele decide entrar em um navio, e ele tenta fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, que ficava mais próximo aonde ele estava. Nós percebemos que também, irmãos, a terceira desculpa de Jonas deixar de ir para Nínive é que Jonas tinha um senso de justiça maior do que a misericórdia, porque na concepção de Jonas, Nínive não merecia o perdão de Deus. Nínive era uma cidade muito cruel ao ponto de vista de Jonas, aonde ele não achou necessário, no seu ponto de vista, ir apregoar aquela cidade pagã. Ou seja, a concepção de Jonas era que Nínive não merecia
o perdão de Deus. É porque, irmãos, muitas vezes tem pessoas que elas tentam ensinar Deus a trabalhar, duvidando até mesmo dos planos que Deus tenha na vida de alguém, quando alguém pode até dizer que para aquela pessoa não tem mais jeito, para aquela família não tem mais jeito, pela crueldade daquele homem. Eu creio num Deus que Ele pode transformar um traficante em pregador. Ele pode libertar aquele homem que está dentro da cadeia, que está no centro penitenciário. Não importa para Deus quem é a pessoa. O importante é que o meu Deus tem um projeto. E quando Ele quer cumprir o seu projeto, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Quantos podem dizer amém? Então por isso Jonas, ele tenta fugir, né? A Bíblia diz que Jonas até se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, da vontade absoluta de Deus. E ele entrou em uma vontade permissiva, porque a vontade permissiva, ela gera consequências. Jonas tentou se esconder de Deus, mas é inútil para qualquer ser humano se esconder de um Deus que tudo vê. No livro dos Salmos 139, versículos 7 ao 10, está escrito, quando o salmista diz: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ninguém se esconde de um Deus que tudo vê. Deus, Ele está vendo quem você é, sabe a sua origem e te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu tenho um propósito e quero cumprir os meus planos na tua vida. Então Jonas, ele tenta fugir para Tarsis, que era uma colônia de mineração fenícia, que ficava ao sudeste da Espanha. E ele, como disse, ele percorre 80 quilômetros. E a Bíblia diz que ele desceu a Jope, porque quem tenta fugir dos propósitos de Deus, ele começa a viver uma vida de decadência. Ele desceu a Jope, e ali com o seu recurso, o texto diz que ele comprou o ingresso, não é? A passagem para entrar em um navio. E nós queremos crer que se tratava de um navio grande, pois o trajeto era longo. Jonas, ele até entra naquele navio, porque para quem quer fugir de Deus, o diabo sempre coloca um barco à disposição. Jonas, ele entra no navio, e todos nós sabemos que quando um navio está perto, né, de sair do porto, existe uma festa, muitos comemoram aquela alegria. As portas do navio, né, da fuga estavam abertas para Jonas, que entra achando que Deus estava deixando o seu percurso de mão. Jonas queria fugir da presença do Senhor, e a partir do momento que ele saiu dos caminhos do Senhor, ele passou a viver a deriva. Ele viu um navio e ele comprou o ingresso, uma passagem, e ele entra naquele navio com planos que não eram os planos de Deus. Os planos de Jonas era fugir, era ir para longe, era trilhar os seus próprios caminhos. Jonas criou um projeto, porque tem projetos que Deus até permite que nós iniciemos. Deus até permite que eles sejam realizados, mas não serão concluídos, porque foram projetos que foram criados fora da vontade absoluta de Deus. Deus permitiu com que Jonas, ele até entrasse no navio, permitiu até que os seus planos, entre aspas, parecessem que estavam dando certo. Os planos de Jonas não eram os planos de Deus. Deus permitiu
que os projetos se iniciassem, e ele até entra no navio, e a Bíblia diz que o navio, ele saiu do porto, e ele seguiu o seu destino. Porém, Jonas, ele estava no porão daquele navio, e o trajeto era tão distante, porém, a Bíblia diz que durante aquele trajeto, Deus, ele permitiu um vento soprar contra aquele navio. Era um vento contrário, que estava impedindo que aquele navio seguisse adiante. Era Deus dizendo assim para Jonas: foi até hoje, porque a partir de hoje eu estou parando o navio da fuga e dizendo: volte para o centro da minha vontade. Cuidado quando você tentar escolher os seus próprios caminhos. Tem tempestades que vêm não como prova, mas como preço. E a gente não pode confundir prova com preço. A tempestade de Jonas era Deus dizendo para Jonas que não iria permitir com que aqueles planos viessem a ser executados e concluídos. Deus, ele para o navio, porque Jonas estava num porão, mas ele era o causador daquela tempestade. O capitão daquele navio, diz o texto, que ele desceu ao porão daquele navio e foi até onde Jonas estava, e achou estranho, porque como é que no meio de uma tempestade alguém dorme? Como é que no meio de um problema alguém não está preparado para entender, para reagir, para ajudar de alguma maneira a solucionar aquela situação? Porque a desobediência de Jonas estava colocando toda a tripulação em perigo. Cuidado com quem você coloca dentro do seu barco. Tem pessoas que são para-raios de tempestades, tem pessoas que são para-raios de problemas, que muitas vezes comprometem até quem está ao redor. Mas o importante aqui é a gente entender que Deus não desiste daqueles que são escolhidos. Foi necessário Jonas ser lançado para fora daquele navio. Deus queria poupar a embarcação, mas era necessário Deus tratar com Jonas. Deus não abre mão daqueles que são escolhidos. Até quem foi colocado para fora, Deus tem preparado um grande peixe. E esse grande peixe, a Bíblia diz que ele devora Jonas. Ele leva Jonas para as profundezas do Mediterrâneo. Deus leva Jonas para a pressão do oceano. E eu quero aqui entender, irmãos, que dentro do peixe é o lugar onde a gente chora e a nossa mãe não vê. É dentro do peixe que a gente procura um amigo e a gente não encontra. Foi dentro do peixe que Jonas encontrou a solidão e estava na beira da morte. Era Deus tratando com Jonas e dizendo: agora eu e tu e eu. Porque dentro do peixe, irmão, é o lugar a gente encontra a solidão. É dentro do peixe que a gente encontra o desprezo. É dentro do peixe que a gente sabe o que é trevas. É dentro do peixe que a gente sabe o que é prova, que a gente sabe o que é choro, que a gente aprende a orar, que a gente aprende a jejuar e procurar em Deus misericórdia, porque através da nossa intimidade Deus pode reverter o quadro e dizer: tem solução, porque eu sou Deus que reverto o quadro para dar vitória àqueles que acreditam. Será que tem crente nesta noite que está crendo que Deus ainda fala com o peixe e o peixe obedece? Urabara Xandarábia.
É necessário Deus permitir algumas situações, porque Deus, Ele nos leva para alguns lugares, e tem lugares que Deus nos leva não para nos matar, mas para nos trazer para perto dEle. Foi no lugar onde ninguém estava lá, que Deus disse: eu vou ter um particular com Jonas, eu vou tratar com ele. E a Bíblia diz que nas profundezas, Jonas, ele orou. Foi nas profundezas que ele fez um propósito com Deus. Foi ali que ele disse: Senhor, voltarei a ver o teu santo templo. Estou à beira da morte, as tuas algas passam por cima de mim. Eu acredito, irmãos, que ele estava numa pressão, no estreito. Mas mesmo na profundidade do oceano, Deus estava dizendo: eu estou te vendo, Jonas. Eu não abri mão da tua história, eu não desisti de você, porque os meus planos são maiores que os seus, os meus projetos são maiores que os seus. Talvez essa tempestade seja porque você está indo de encontro à vontade de Deus, mas está nesta noite aqui o Deus que ainda dá ordem ao vento, e o vento obedece a sua voz. Ele fala e o vento obedece. Ele fala com o peixe e o peixe ouve e obedece. Ele fala com o fogo e o fogo obedece. Ele fala e a terra treme. E nesta noite Ele está falando com a sua igreja: eu sou Deus que cumpro a minha promessa. Oh. Tem situações que Deus nos leva para nos dizer: é necessário, porque tem coisas que muitas vezes tiram a nossa atenção, tentam nos desviar do nosso objetivo, tentam facilitar com caminhos mais fáceis. Mas Deus nesta noite está falando pela sua palavra: os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, os meus planos são maiores que os seus planos. Eu não sei, aleluia, o que te trouxe nesta noite, mas eu quero te dizer que aqui ainda há esperança para a tua vida. Aqui há solução para o teu problema. Eu não sei qual é o peixe que tem te levado para baixo, para a profundeza, para você ter uma intimidade maior com Deus, mas eu quero te dizer que é nesse processo que Deus está dizendo: clame a mim, ore a mim, porque o laudo do médico foi dado baseado no estudo e na ciência, mas o milagre não se explica. E Deus nesta noite, Ele está movendo o sobrenatural para te dizer: eu sou maior que o laudo do médico, eu sou maior do que a sentença do juiz. Eu sou Deus poderoso que falo com a natureza, que entro no sobrenatural para te dizer: sou Deus de milagre. Eu vou deixar você adorar, se você veio adorar. Só quem tem glória dá glória. Oh, aleluia, aleluia. Tem situações que muitas vezes vêm para tentar nos calar, nos parar. Talvez a incerteza tenha dito para você que não tem mais jeito, que essa história está perdida. Talvez para alguém esse projeto já tenha sido até dado como encerrado. Para alguém não tem mais jeito, não tem mais solução. Alguém já disse: não, mas para fulano não tem mais jeito, olha, uma causa perdida, já está morto.
Alguém já deu até a sentença. Deus permite o diabo falar primeiro, mas a última palavra é dele. E eu quero dizer para você nesta noite: tem jeito. Tem jeito. Profetiza para quem está do teu lado, diga assim: tem jeito para este problema. Se você está crendo nesta palavra, só para envergonhar o diabo, levanta as duas mãos, abra a boca, recebe. Urabara, xandarabara, oh, aleluia. Ei, Oseminara, súbria. Deus não vai abrir mão fácil da tua história. Deus não vai permitir você morrer neste processo. Tem um propósito. E às vezes o estreito, o esmagamento da profundidade é Deus dizendo: essa tempestade sou eu. Esse grande peixe sou eu. Essa luta que você está passando sou eu, porque eu tenho misericórdia. Eu não quero perder você para o diabo. Eu não quero perder você para o mundo, para o carnaval. Você é profeta, é um instrumento. Nesta noite é noite de Deus renovar a sua identidade. Deus sabe quem você é. Deus sabe de onde Ele te tirou. Isso é Ele dando um passeio com você neste processo, para dizer: eu não desisti. Tua história não acaba aqui. É no processo que Deus desperta em nós o desejo de orar. É ou não é? Quando a gente está na prova, parece que a gente fica mais crente. Quando o laudo médico sai e o médico diz assim: você pode estar com a doença. Aí quem não vinha para o círculo de oração passava a vir mais. Eu me lembro que no ano passado, para concluir, eu fui fazer alguns exames de rotina e o médico fez uma bateria de exames. E em um desses exames, ele constatou alguns nódulos. E ele, pelo WhatsApp, irmãos, sem nem aquela sensibilidade para conversar e explicar, ele mandou uma mensagem para mim e disse: Carlos, faça esses exames, porque você pode estar com câncer. E ali, irmãos, por essa notícia, se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional, ele comete uma besteira. Por quê? Porque tem notícias que vêm para tentar nos desestabilizar. E ali, irmãos, eu entrei em um momento muito difícil. Peguei os exames, todos os exames, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu pastor André Barbosa, minha dirigente Thalita, minha dirigente irmã Sandra. Não abri os exames, trouxe para o círculo de oração. E ali a gente orou, a gente entrou no propósito. E eu disse: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Se for da tua vontade, aleluia, reverte o laudo do médico. E ali, irmãos, a gente começou a orar e a jejuar. E eu fui parar no setor do câncer, ali do Hospital Santa Joana. E eu não abri o laudo, coloquei na mão do médico em oração. E o médico abriu, e ele olhou para mim, sorriu e disse: Carlos, fique tranquilo, porque você não está com câncer. E ali eu comecei a chorar e a me alegrar, dizendo: meu Deus é o Deus poderoso. Eu aprendi, irmãos, que tem processo que nos chama mais para perto. É Deus dizendo assim: eu tenho saudade da tua oração, eu tenho saudade da tua comunhão, do teu clamor nas madrugadas.
É Deus dizendo: eu estou permitindo o vento, a tempestade, porque eu quero mais comunhão. E para reatar isso, Deus providencia até um grande peixe, que levou Jonas durante 3 dias e 3 noites, nas profundezas do Mediterrâneo, na solidão, na escuridão, na fome, na escassez, no esquecimento. Mas Deus estava ali. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu estou com você nesse processo. Ei, você não está sozinho. Deus não desistiu de você. Deus não desiste dos seus escolhidos. Os planos de Deus são maiores que os seus. Oh, aleluia. Eu quero liberar essa palavra para você nesta noite. Eu quero dizer: é tempo de Deus trazer você para perto, porque o teu momento vai transformar a tua história. Hoje é o dia de Deus reverter, porque o reboliço de Deus não traz confusão. Deus vai permitir com que as águas se acalmem, o vento cesse, para dizer para você: venha para o centro da minha vontade, porque no centro da minha vontade tem presença, no centro da minha vontade tem graça, no centro da minha vontade tem renovo, no centro da minha vontade tem cuidado, tem proteção, tem comunhão. Só quem está entendendo esta palavra. Oh, levante as suas mãos para o céu e diga assim: eis-me aqui, Senhor, cumpre os teus planos na minha vida, porque os teus planos são maiores, são melhores. Repita comigo e diga assim: os teus planos são maiores que os meus. Quem está sentindo essa presença? Irmão, desde o começo do culto, tem uma nuvem da glória neste lugar. Se você levantar a sua mão, você consegue, pela fé, tocar na nuvem da glória de Deus aqui nesta noite. Desde o começo do culto, o Espírito de Deus, Ele está enchendo esta igreja com alegria sobrenatural. E Ele está falando pela sua palavra: eu estou revogando os planos do inferno, estou rasgando os projetos do diabo, e eu estou dizendo para você: não vai ter morte, vai ter vida, 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 vida. Com a autorização do nosso pastor, quero convidar você para se colocar de pé. É tempo de voltar, é tempo de reconhecer: você não vai morrer nesse processo. Deus não desiste dos seus escolhidos. Deus não desiste de você. Deus não está desistindo da tua história. Mas Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: você é especial para mim. Eu tenho um projeto na sua vida. Eu tenho planos na sua história. Deus está convidando você hoje para sair de dentro desse peixe e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida hoje aqui. Por isso que, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, eu quero saber nesta noite: aonde está a primeira pessoa, a primeira vida preciosa que deseja renovar a sua aliança com Deus? Está vindo a primeira vida para Jesus? Oh, será que você pode aplaudir mais forte? O diabo perdeu, a vitória é da igreja. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida para Jesus? Você que está ao lado de alguém que ainda não é evangélico,
Eu quero nessa noite convidar você para ser um agente missionário, agente de Deus aqui nessa igreja. Convide essa pessoa que está aí, convide esse irmão, essa irmã que entrou por essas portas, mas está um pouco afastado e deseja renovar, está vindo a segunda pessoa para Jesus. Oh, meu Deus, que ainda tem vida antes. Mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Que presença, meu Deus. Existe vida. Onde está a terceira vida preciosa para Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Está vindo ali, irmão, a terceira vida preciosa. Eu vou mostrar Que alegria! o que terminou. Eu vou deixar pensar A igreja que o projeto ouve. ganhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Quarta vida para Jesus. Tudo que eu quero impactar, eu já Onde está a quinta vida para Jesus? a história A quinta vida para Jesus. Levante a sua mão. com os olhos da fé vazia enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida. Bem baixinho, Amanda, por favor. Esse ministério de louvor, irmão, é uma unção. Eita. A sexta vida para Jesus. Eu queria que você que já é salvo levantasse a sua mão para a gente conhecer. Você que já é crente, já é salvo. Agora eu gostaria que você olhasse para o lado e identificasse se do seu lado tem alguém que ainda não levantou a mão. Eu gostaria que com essa mesma mão ungida se colocasse no ombro dessa pessoa e dissesse para ela: Deus, Ele não desistiu de você, e hoje Ele te convida para sair de dentro desse processo. Oh, aleluia. Elias estava debaixo do zimbro, pediu a morte. Senhor, eu não sou igual aos meus pais, mas os planos de Deus eram maiores que os de Elias. Elias pediu a morte, mas Deus enviou o anjo até Elias com pão e com água. Ele disse para Elias: come e bebe, porque longo te será o caminho. Lázaro estava há 4 dias sepultado. Jesus chega em Betânia. Marta vem interpelar Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus pergunta: aonde o sepultaram? Porque ele vai exatamente aonde sepultaram os teus sonhos. E ele chega diante da sepultura, ele manda remover a pedra, ele grita e chama Lázaro pelo nome e diz: Lázaro, vem. Vem, Lázaro. Não é o pregador, é Jesus que está dizendo: vem, vem. É você a sexta alma preciosa, é você a sexta vida preciosa que o Mestre está chamando nesta noite. Pedro estava aprisionado, prestes a ser morto no outro dia, mas a igreja estava em incessante oração, porque quando a igreja ora,
Deus dá ordem aos anjos. O céu, ele se mobiliza e ele entra em ação. O anjo foi enviado e ele entra na prisão onde Pedro estava. Vai até onde Pedro estava aprisionado, acorda Pedro e diz para Pedro: cinge-te, calça as alparcas e vem. Pedro se levanta, irmão, pensando que era um sonho, porque as coisas de Deus são tão preciosas, tão lindas, que quando Deus está trabalhando, a gente pensa que está sonhando. Era o anjo na frente e Pedro atrás. Porque quando você sair do seu lugar aí hoje, você vai vir aqui à frente, mas o anjo vai vir à tua frente, endireitando os teus caminhos. Quando você tomar atitude de fé e sair do seu lugar aqui hoje, fazer como essas 5 pessoas que estão aqui, não diante de nós, mas diante de Deus, esse momento vai determinar a tua história. Aonde está a 6ª vida para Jesus? Aonde está?